Bom, galera, na aula de hoje eu vou fazer a correção com vocês dos exercícios que eu pedi na semana antes do simulado sobre campo elétrico, da página 29. Então vamos à correção. Vamos ver aqui para não atrapalhar. Então vamos lá. Questão número 1. Entre duas placas A e B atua um campo elétrico uniforme. Então, lembrando, campo elétrico uniforme é aquele campo elétrico que tem na região mesmo valor, que é o módulo, mesma direção e o mesmo sentido. A única forma de a gente formar um campo uniforme é a região entre duas placas que estão sendo mostradas aqui como A e B, com cargas de sinais contrários. Então, uma das placas aqui vai ser positiva e outra vai ser negativa. Como que a gente reconhece qual que é a positiva e qual que é a negativa, já que não está sendo mostrado? Pelo campo. Se a gente lembrar da aula de linhas de campo, as linhas sempre saem de cargas positivas e vão até as cargas negativas. Então, como o campo elétrico está na horizontal e para a direita, significa que a placa A é a placa positiva e a placa B é a placa negativa. Bom, dito isso, vamos continuar. Uma carga Q minúsculo, é injetada entre as placas A e B, deslocando-se a partir do repouso, sob efeito do campo E, no sentido da placa A. Então a gente abandona essa placa Q aqui, e ela começa o movimento em sentido da placa A, ou seja, o movimento contra o campo elétrico, na mesma direção, só que no sentido contrário. Então, é correto afirmar que essa carga, ela é neutra, ela é positiva, ela é negativa e ela pode ser positiva ou negativa. É o seguinte, galera, existe um macete que fala sempre o seguinte: se colocou uma carga numa região onde existe o campo elétrico, se essa carga for positiva, ela vai se movimentar no sentido do campo. Quer dizer que vai atuar sobre essa carga positiva uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo. E se a carga for negativa, a força vai ser no sentido contrário do campo, né? Então, como essa carga Qzinho aqui, ela se movimentou para a esquerda, ou seja, ela se movimentou no sentido contrário ao campo elétrico. Então, se o movimento dela foi contrário ao campo elétrico, é óbvio que ela é uma carga negativa. Mas existe uma outra maneira de interpretar esse exercício também. Como a gente já tinha discutido que a placa A é a placa positiva, né? E essa partícula se aproximou dela, só basta você lembrar que os opostos se atraem, né? Então, se essa carga se aproximou da placa positiva, ela tem sinal contrário, ou seja, ela é uma carga negativa. Então, existem essas duas formas de entender esse exercício, né? Que a carga vai no sentido contrário ao campo, né? Então ela é negativa, ou ela se aproxima da placa positiva. Bom, questão número 2. Uma carga elétrica pontiforme de 6 microcoulombs, reforçando que esse símbolo aqui é de micro, significa 10 a menos 6, está fixa em determinado ponto. Determine a intensidade do vetor campo elétrico produzido por essa carga em um ponto distante 30 cm dela. Considere que a constante 9 vezes 10 a 9, ou seja, essa carga pontiforme está no ar ou no vácuo. Então é uma questão simples, a gente vai substituir na fórmula. Então a gente viu que a fórmula de campo elétrico de carga pontiforme é o campo, que é o E, é a constante, que depende do meio, né? Se for ar ou vácuo, 9 vezes 10 a 9, quase todos os exercícios a gente vai considerar no ar ou no vácuo. É a carga que cria o campo, essa de 6 microcoulombs, né? Uma carga positiva. A única detalhe do exercício é transformar esses 6 microcoulombs em coulombs, e para isso a gente multiplica por 10 a menos 6, né? E um outro detalhe é que a distância tem que estar em metros, e o exercício deu em centímetros, então tem que passar de centímetros para metros. Como a gente faz isso? Dividindo por 100. Então ficaria 0,3, que em notação científica 3 vezes 10 a menos 1, que é o que está aqui, ao quadrado.
O resto é só fazer o cálculo. Ó. Aqui ó, vai ficar 3 ao quadrado. Então vai acabar cortando 9 com 9. Então fica em cima 6 vezes 10 a 3 positivo, porque eu somei os expoentes. E embaixo fica 10 elevado a menos 2, que eu multipliquei esses dois expoentes aqui. Ó. Então, no final das contas, fica 6, conserva a base e subtrai. Muito cuidado com essa subtração, que vai ficar 3 menos 2, ou seja, 3 mais 2, que é 5. Então, nesse ponto aí, que está a 30 centímetros da carga, o módulo, que é o valor do campo, é de 6 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, tá? A direção e o sentido do campo, né? Vocês devem lembrar que se a carga é positiva, como é o caso, nesse ponto o campo vai apontar para longe dessa carga, tá? Então não tem desenho, mas é só para imaginar isso. Essa fórmula só serve para calcular o valor, não dá direção, não dá sentido. Beleza. Questão número 3. Uma partícula de massa 2 vezes 10 a menos 6 kg, com carga de 6 vezes 10 a menos 8 coulombs, repare que as unidades já estão nas unidades corretas, quilo e coulombs, colocada no campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb, adquire uma aceleração de... Então isso aqui, galera, é só aplicar a segunda lei de Newton. Então, o que fala a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes a aceleração, né? Só que nesse caso, quem que é a força que atua sobre a carga? A força elétrica. Então vai ser, como que a gente calcula a força elétrica? Força elétrica é o campo elétrico vezes a carga, não é isso? Então é só substituir, ó. Aí aqui ficou, o campo é força sobre a carga, então se a gente passa multiplicando, né? O campo fica força, é o campo vezes a carga, né? E a gente substitui esse F aqui por M vezes A, que é a segunda lei de Newton. Aí, substituindo os valores que a gente tem aí, que foi dados no enunciado, a gente chega por 15 metros por segundo ao quadrado. Você poderia fazer esse exercício separado, não precisava de igualar igual foi feito aqui, né? Você poderia, por exemplo, primeiro achar a força que atua sobre essa partícula. Como que você acha a força? Multiplicando o campo elétrico vezes a carga. Então, daria, ó, 5 vezes 6 dá 30, menos 8 com menos 3 vai dar menos 5. Então, 30 vezes 10 a menos 5. Né? Ou, andando com a vírgula, 3 vezes 10 a menos 4. Então, essa é a força. Beleza, aí você aplica a segunda lei de Newton. Força, 3 vezes 10 a menos 4, é igual a massa, que é 2 vezes 10 a menos 5, vezes a aceleração. Daí você tira a aceleração, tá? Então não tem segredo não. Isso é bem simples, aplicação das duas formas, né? No caso da fórmula de força elétrica e da segunda lei de Newton, que é imprescindível para esse tipo de resolução, tá? Questão 4. Duas cargas pontiformes Qzão e Qzim são separadas por uma distância d no vácuo. Tá a figura do exercício, tá? Se no ponto P o campo elétrico tem módulo nulo, a relação entre Qzão e Qzim é igual a... Então é o seguinte, ó, nós temos Qzão aqui, Qzim aqui. E o exercício nos falou que nesse pontinho P o campo elétrico é nulo. O que significa? Que essas duas cargas, Qzão e Qzim, vão criar no ponto P um campo elétrico. Só que esses campos eles vão se anular. Significa que se essa carga Qzim cria um campo na horizontal e para a esquerda, a carga Qzão tem que criar um campo na horizontal e para a direita com o mesmo módulo. Ou seja, os campos têm que ser exatamente iguais. Tá. Aí a gente iguala os campos. O campo criado por Qzão tem que ser igual ao campo criado por Qzim. Como que eu calculo o campo criado por Qzão? Bom, eu pego a fórmula. Constante eletrostática, a carga que cria o campo, que é Qzão, e a distância que separa a carga Qzão até o ponto P ao quadrado. Então, reparem, ó, a distância vai ser essa distância d mais a distância x. Então, fica d mais x ao quadrado. Tá.
E o campo criado pela carga Qzinho. Então vai ser a constante, estão no mesmo meio, vezes a carga Qzinho sobre a distância ao quadrado, ou seja, sobre x ao quadrado. Tá? Aí o que dá para fazer? O K vai embora com K, então fica Q sobre D mais x ao quadrado igual a menos Q sobre x ao quadrado. Esse menos, galera, é só para indicar que os sentidos são opostos, tá? Só para isso. E aqui, como ele quer em função, é só você passar multiplicando. Você passa esse D mais x ao quadrado para o outro lado, né? E aí você já chega aqui Q em função de Qzinho, né? Então, o Qzão é igual a menos só porque os sinais são contrários, a carga Qzinho, x mais d ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo. É só isso aqui, ó. Pega isso aqui e passa multiplicando. Como a gente não tem valores, ficaria um em relação ao outro, um em função ao outro, né? Que é o que está aqui embaixo. Bom, é um exercício que a gente chama de algébrico, tá? Porque não tem valores. Mas a gente faz da mesma maneira. Então, espero que tenham entendido. Então, o único detalhe que eu queria chamar a atenção é do sinalzinho, que tem que ser menos porque os campos têm sentidos opostos, como está sendo mostrado aqui, ó. Beleza. Questão 5. Junto ao solo, a céu aberto, o campo elétrico da Terra vale 150 newtons por coulomb e está dirigido para baixo conforme a figura. Adotando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a massa m em gramas de uma esfera de carga de menos 4 microcoulombs que ela fica em equilíbrio no campo gravitacional da Terra é. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: para fazer esses exercícios, vocês têm que lembrarem, não tem jeito, das leis de Newton. Pelo amor de Deus, eu aprendi lá no primeiro ano. É por isso mesmo, você aprendeu, deveria saber. Mas brevemente aqui, ó, as leis de Newton são 3. Lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Se existem duas situações de inércia, ou o corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Se ele estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, se a gente somar todas as forças que atuam sobre aquele corpo, esse somatório tem que dar 0. Então, se eu tenho uma força na horizontal e para a direita, com o valor 10 newtons, por exemplo, eu tenho que ter uma força na horizontal e para a esquerda com o mesmo valor. De modo que eu for somar as duas vetorialmente, tem que dar 0. Tá. E se não der 0? Se não der 0, esse corpo tem que estar em movimento com aceleração, que nos leva à segunda lei, que é igual a força resultante, que é o F, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? E a terceira lei é uma lei de ação e reação. Toda força, todo corpo que faz uma força sobre o segundo corpo vai responder com uma força do mesmo valor, na mesma direção, sentidos contrários. E sempre atua em corpos diferentes. Então, essas são as leis de Newton. Aqui, o que vocês precisam de saber? Sempre que falar que o corpo está em equilíbrio, então o equilíbrio leva a primeira lei. Então, se está em equilíbrio, ou está em repouso, ou está em MRU. E sempre para estar em repouso ou em MRU, o somatório das forças tem que ser 0. Tá. Então, primeira coisa, está aqui a carguinha. Se ela está em equilíbrio, primeira coisa que eu preciso saber é que forças atuam sobre ela. Bom, ela está num campo elétrico. O campo elétrico está sendo indicado, ele está na vertical e para baixo. Tá. No enunciado, falou que a carga é de menos 4 microcoulombs. Então, lembram lá da primeira questão? Se a carga for negativa, a força elétrica sempre vai estar no sentido contrário ao campo. Então, se o campo está na vertical e para baixo, são essas setinhas aqui, que representam o campo, então a força que vai atuar sobre a partícula, como ela é negativa, está para cima. Essa é a força elétrica. E além da força elétrica, tem a força peso, que sempre está na vertical e para baixo. Não é verdade? Então, as forças que atuam sobre essa partícula é a força elétrica, vertical e para cima, e a força peso, vertical e para baixo. E para essa partícula ficar em equilíbrio, ou seja, ficar em repouso aqui, nesse ponto,
a força elétrica tem que ser igual ao peso, tem que ser o mesmo valor. Como que a gente calcula força elétrica? Né? Campo elétrico vezes a carga. Como que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Não é isso? Substituindo pelos valores que foram dados no enunciado. Então, o campo foi 150, ou seja, 1,5 vezes 10 a 2, só para deixar em notação científica. A carga é 4 microcoulombs, então é 4 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser igual à massa, que eu não tenho, é o que eu quero, vezes a gravidade, que é 10. Também foi dado do enunciado. Então, aqui eu multiplico 1,5 por 4, dá 6. Conserva a base, somo os expoentes, dá menos 4. Tá? E aí eu pego o 10 que está multiplicando e trago ele dividindo. Então, a massa da partícula vai ficar 6, 10 a 4, menos 4 com 10 elevado a 1, subtraindo, vai ficar 10 elevado a menos 5. Só que está em quilos. E no enunciado está sendo bem claro, ele quer isso em gramas. Para passar de quilo para grama, é só multiplicar por 1000. Então, eu vou pegar esse número, 6 vezes 10 a menos 5, vezes 10 elevado a 3, que é 1000. Vai ficar 6 vezes 10 a menos 2 gramas, que é o que está pedindo, ou 0,06 gramas. Isso nos leva à letra A de Iron Maiden. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido todos os conceitos que eu discuti nessa questão. E vamos para a última questão, e a questão mais difícil, que é uma questão que envolve várias partes aí, né? Então, olha, uma carga pontual... Gente, só queria frisar que se você não conseguiu resolver essa questão, não se frustre, é uma questão mais difícil mesmo. Mas você tem que entender que tem umas coisas por trás dessa questão que não é porque você já estudou há algum tempo que você não tem que saber, tá? Então, vamos à questão, ó. Uma carga pontual de 8 microcoulombs, então tem que passar para coulombs, multiplicando por 10 a menos 6. E 2 gramas, então tem que passar para quilogramas, dividindo por 1000. É lançado horizontalmente, com velocidade de 20 metros por segundo, num campo elétrico uniforme de módulo 2,5 kN por coulomb. Quilo é 10 elevado a 3. Tá? Direção e sentidos conforme mostra a figura a seguir. Então, essa partícula aqui ela foi lançada para a direita, né, com essa velocidade. Tá? Então, o campo está para a esquerda, né? Como essa partícula é positiva, tá vendo? Não tem sinal, significa que é positivo. Então vai atuar um campo sobre ela, a força sobre ela, no mesmo sentido do campo. Então, como o campo está para a esquerda, vai atuar sobre essa partícula uma força também para a esquerda, tá? Então, o que vocês precisam saber? Essa força para a esquerda vai causar nessa partícula uma aceleração para a esquerda, tá? Inicialmente, ela tem uma velocidade de 20 metros por segundo para a direita. Então, o que vai acontecer? À medida que ela vai vindo para a direita, a velocidade vai diminuindo, né, até que ela vai parar, para ela poder voltar, tá? Então, como a força está para a esquerda, já que a partícula é positiva e a força tem o mesmo sentido do campo, a força vai diminuir a velocidade, então vai causar uma desaceleração, e depois a partícula vai acelerar novamente para a esquerda. Tá. Continuando a questão. A carga penetra no campo numa região indicada no ponto A, quando passa a sofrer do campo elétrico e também do campo gravitacional. Então, a partir do ponto A, vão passar a atuar duas forças sobre essa partícula, que é a força elétrica, que eu acabei de descrever, e a força gravitacional, né? Ou seja, a força elétrica vai fazer isso que eu acabei de demonstrar. E a força peso vai fazer com que a velocidade dessa partícula ela aumente. Então, qual que vai ser a trajetória dessa partícula? Ó, ela vai vir diminuindo de velocidade e voltar. Mas ela vai descrever essa trajetória aqui, ó, já que agora ela vai ter uma velocidade na vertical. Inicialmente, a velocidade na vertical é 0. E depois que o campo gravitacional começa a atuar, a velocidade na vertical vai só aumentando, ok? Então, ó, ao considerar o ponto A a origem do nosso sistema, então se eu traçar aqui ó, o eixo x e y, é a origem, o 0, 0. Qual que é as velocidades Vx e Vy quando a carga passa pela posição de x igual a 0? Tá. Então, ela vai vir aqui,
vai descrever isso aqui que eu estou te falando. Então, quando ela passar nessa direção de novo, ó, que quando x vale 0, quanto que vale as velocidades? Em x e em y. Tá. Então, de novo, galera, na horizontal, a única força que atua sobre a partícula é a força elétrica, né? Então, a única força que vai atuar, que vai mudar a velocidade na horizontal, é a força elétrica, porque a força causa uma aceleração e a aceleração muda a velocidade, tá? Então, vamos primeiro só na horizontal, tá? Então, ó, em x, então a força é igual a massa vezes a aceleração. Que força que está atuando sobre a partícula? A força elétrica. Como que eu calculo a força elétrica? O campo vezes a carga. O campo, 2,5 vezes 10 elevado a 3, que é o 2,5 kN, que está aqui, vezes a carga da partícula, que é 8 microcoulombs, 8 vezes 10 a menos 6, igual a massa, que é 2 gramas, então eu passei para quilo, dividindo por 1000, igual a aceleração. 2,5 vezes 8, 20, 10 elevado a 3 com 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Aí 10 a menos 3 vai embora, né? 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, usando a segunda lei de Newton, eu descobri a aceleração que essa partícula vai sofrer, né? Como essa força elétrica, ela está na horizontal e para a esquerda, essa aceleração vai ser na horizontal e para a esquerda, sempre no mesmo sentido da força, tá? Então, agora, como tem aceleração, quer dizer que é um movimento variado, o mr e o v, vocês estudaram lá no primeiro ano. Então, nós temos que, para o movimento acelerado, nós temos essa equação aqui, ó, para as posições. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. É só vocês dar uma olhada aí no livro do primeiro ano que vocês vão achar, tá? Então, agora eu vou achar quanto tempo que essa partícula demora para vir, parar e voltar para essa reta aqui de novo. Então, eu vou jogar a posição final 0, que ela está passando pela origem x. A posição inicial foi quando ela entrou, também é 0. Mais 20, porque a velocidade inicial dela é mais, porque está indo para a direita, tá? Vezes o tempo. A aceleração vale 10, mas como ela está para a esquerda, é menos, né? Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, no eixo x. T ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu vou achar o tempo, tá? Então, vamos resolver isso aqui, vai ficar, dividir o 10 pelo 2 vai dar 5, né? 20t menos 5t ao quadrado. Equaçãozinha do segundo grau sem o termo c. Então, o que a gente faz? Tem várias formas de resolver, mas uma delas é, coloca o t em evidência, 20t dividido por t dá 20, menos 5t ao quadrado dividido por t dá menos 5t. Aí aqui tem duas possibilidades para dar zero, né? Quando o tempo é zero, né, que não é o que a gente quer saber, que o tempo zero já foi informado qual que é a velocidade da partícula, que é 20 para a direita e 0 na vertical, e resolver isso aqui. Quando que isso aqui dá zero? Aí passa o 5t para lá, depois traz o 5 dividindo, vai dar 4 segundos. Então, essa partícula ela vai vir aqui e demora 4 segundos para ela passar aqui de novo. Tá, então, depois desses 4 segundos, qual que vai ser a velocidade dela? Velocidade inicial, 20 para a direita. Aceleração ela é negativa porque aponta para a esquerda, depois de 4 segundos. Então, depois de 4 segundos, a velocidade em x vai ser menos 20 metros por segundo. Então, se a gente olhar no enunciado, ó, a única opção que o valor de x é menos 20 é a letra B. Então, nessa questão, você nem precisava de fazer a segunda parte, tá? Mas eu vou fazer a segunda parte só para vocês entenderem como que fica. Na vertical, a única força que atua é a força peso, né? Então, a aceleração, não precisa nem de fazer conta, é a aceleração da gravidade, né? Então, ficaria assim, ó. A fórmula é velocidade final igual a velocidade inicial mais g vezes t, onde g é a aceleração da gravidade. Então, a velocidade final vai ser a velocidade inicial é zero, porque ao entrar na região, a velocidade y ela não existia, ela só tinha velocidade horizontal. A gravidade é menos 10, porque ela sempre aponta para baixo, né? E ela vai voltar naquele ponto ali, quando x for zero, depois de 4 segundos, é o mesmo tempo. Então, aqui a velocidade em y vai dar menos 40, né? Ou seja, em x a velocidade vai ser menos 20 e em y a velocidade vai ser menos 40, que dá esse par menos 20 e 40. Vale a pena ressaltar, gente, que
uma força que atua na horizontal não pode mudar uma velocidade na vertical, e nem uma força que atua na vertical pode mudar uma velocidade na horizontal. Elas são independentes, né? Tanto é que lá no primeiro ano, quando vocês estudaram o movimento oblíquo, né, que é aquele movimento de lançamento de bola, o que a gente faz? Ao invés de a gente trabalhar com a velocidade, a gente acaba decompondo. A gente trabalha com uma velocidade na vertical, que muda de acordo com a gravidade, e uma componente horizontal, que não muda durante toda a trajetória. Então é só para relembrar, né? Então, só para frisar aqui, ó, que eu acho bem importante para vocês, é que essa é uma questão difícil. Então, se você não conseguiu fazer, não se frustre, tá? Mas espero que você tenha entendido a correção aí. E em física, estudo essas etapas não é à toa. Então, a gente está no terceiro ano, mas os conhecimentos que a gente adquiriu lá no primeiro ano, eles têm que ficar bem estabelecidos, né? Nesse caso, a gente vai usar muito as leis de Newton. Então, se você não entendeu esse breve resuminho que eu fiz, vai lá no livro do primeiro ano, vai aí no YouTube, procura aí um resuminho mesmo, só essas ideias básicas de leis de Newton. Não precisa de extrapolar não, mas esses conceitos iniciais vocês precisam ter sim. Então é isso, forte abraço, espero que vocês tenham entendido. Até mais.